Feliz anos e família. Que a paz e a alegria do Senhor estejam no seu coração. Hoje estamos participando do 7º encontro da catequese da Basílica Santa Teresinha. Nós vamos falar da Bíblia. E o que é Bíblia? A Bíblia é a coleção dos livros sagrados. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a coleção de vários livros que todos juntos formam a Bíblia. Antigamente, bem antigamente, ainda não tinha escrita, não tinha papel, nem caneta. Como é que as pessoas passavam a história? Elas contavam, elas se juntavam em roda e elas conversavam, e nessas rodas elas passavam o conhecimento de Deus. Séculos depois, os homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Mas como é que foi isso? Deus soprava na mente deles o que Deus queria escrever, falar, e eles escreveram. Eles não escreveram, não eram coisas que eles acharam, era o que Deus queria. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então como que a gente fala com Deus? A gente fala pela oração. Então quando a gente está querendo falar com Deus, a gente vai orar no nosso quarto quietinho e faz uma oração. E como é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente pela Bíblia. Então, é na Bíblia que está escrito tudo que Deus quis e quer nos falar. E como é que a gente faz a leitura da Bíblia? A gente faz ela de qualquer jeito? Não. A gente tem que pegar uma hora do dia, em que a gente possa parar, sentar, pegar a Bíblia e ler com paciência, calmamente, para a gente poder meditar sobre o que Deus está nos falando. A Bíblia, ele é o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro. E por que a gente celebra o mês de setembro, o mês da Bíblia? Por causa de São Jerônimo. O dia de São Jerônimo é 30 de setembro. E quem foi São Jerônimo, vocês sabem? São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia. A Bíblia estava escrita em hebraico, em aramaico e em grego. E foi ele que traduziu a Bíblia para o latim, a pedido do Papa. E depois dessa tradução dele é que a Bíblia pôde ser traduzida para as outras línguas. E como eu falei, a Bíblia é a coleção de vários livros. Ao todo, nós temos 73 livros na Bíblia. E a Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela também é sinônimo de aliança. Então seria a Antiga Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele tem ao todo 46 livros e conta as histórias e as tradições do povo de Deus antes de Jesus. O Novo Testamento tem ao todo 27 livros e ele conta a história de Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez está no Novo Testamento. Durante a missa, nós temos a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Todas essas leituras a gente encontra na Bíblia. Na primeira, no Salmo e na segunda leitura, a gente está sentado. No Evangelho, a gente levanta. Por quê? Porque o Evangelho é Jesus falando com a gente. E na Bíblia, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora eu vou fazer um pedido para vocês pegarem a Bíblia de vocês, para a gente poder aprender a manuseá-la. Ok? Pegaram? Então, a Bíblia que eu tenho aqui, ela é a Pastoral Catequética Popular. Então, o que muda nas Bíblias são as traduções. Alguma palavra pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. Essa Bíblia aqui, eu tenho ela aqui no início, os mapas de quando Jesus viveu. Se a gente virar as páginas, a gente vai ter todos os livros e todas as abreviações, tá? O Antigo Testamento, ele fica no início da Bíblia. E o Novo Testamento, no final.
Os números grandes, então aqui em cima a gente vai ter o nome do livro que a gente vai estar. Eu aqui, por exemplo, eu abri em Ezequiel. O número grande são os capítulos e os números pequenininhos, eles são os versículos, tá? Eu vou pedir para vocês agora abrirem Mateus. Então a gente tem que procurar o livro de Mateus. Ele, como ele é no Novo Testamento, a gente já sabe que ele é pro final da Bíblia. Então achei Evangelho segundo São Mateus. Eu quero que vocês abram no capítulo 4. Então vamos lá, procurar o capítulo 4. E agora o versículo 4. Então vamos lá procurar o versículo 4. Ele, na minha Bíblia, ele está bem aqui em cima. E o que diz? Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda palavra que procede de Deus, aonde a gente acha? Na Bíblia. Ok? Então hoje nós estamos fazendo o capítulo 5 do nosso livro, tá? E aqui no livro, ele fala, a Bíblia fala do amor de Deus para nós. Ela narra toda a história da nossa salvação. Jesus nos mostra o que acontece quando lemos e colocamos em prática a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viveremos a ele e nele faremos morada. Então, nesse encontro, eu vou pedir para vocês fazerem a página 29 do livro. Não tem problema se vocês não tiverem o livro ainda. Eu vou mandar a foto no grupo para vocês poderem me devolver. Ok? Então esse foi o nosso encontro. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e vejo vocês de novo domingo que vem.